Olá pessoal, bem-vindos a mais um tradicional almoço com a gastro. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que já tá mais do que batido aqui no meu Instagram, mas como todo dia tá chegando gente nova e eu sei que é um tema de interesse de todos vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SIBO, disbiose. E eu quero contar para vocês algumas curiosidades que, se você estiver deixando passar, pode ser por isso que você ainda não resolveu o seu problema. Então sejam muito bem-vindos. A nossa live hoje vai ser objetiva para ajudar você aí que sofre de problemas intestinais. Primeiro, eu queria começar dizendo que disbiose não é tudo igual. Hoje em dia o termo disbiose está sendo usado como um termo genérico, como se isso fosse um diagnóstico final. E disbiose é qualquer desequilíbrio do grande microbioma, que é todo esse microambiente que nos habita no nosso intestino. A gente pode falar do microbioma humano, que envolve os micro-organismos do intestino, da pele, da boca, da vagina, porque o nosso corpo é todo colonizado por micro-organismos. E a gente pode falar de disbiose intestinal ou de microbioma intestinal. E quando a gente fala de microbioma, a gente está falando de todos os micro-organismos, das bactérias, dos fungos, porque tem fungo aí no seu intestino, das arqueias, dos vírus, tem vírus aí no seu intestino, de todos os, inclusive, potenciais parasitas que podem estar habitando no seu corpo, tá? E quando a gente fala de eubiose, equilíbrio, homeostase, a gente fala realmente de equilíbrio. Não tem essa de bactéria boa, bactéria ruim. A gente tem que ter um equilíbrio entre os micro-organismos que ali habitam. E esse equilíbrio, ele vai ser perfeito para cada pessoa. Não tem um gabarito da microbiota perfeita. Não tem o que é considerado o ideal da microbiota, porque isso será influenciado pela sua idade, pelo local que você vive, pelos hábitos culturais daquela população. Mas tem condições que a gente já sabe que são características do desequilíbrio chamado de disbiose. Então, quando a gente fala disbiose, a gente está falando que tem um desequilíbrio daquele ecossistema. Igual uma floresta tem um ecossistema em que a vegetação é importante para os bichinhos que ali vivem, da mesma forma no nosso intestino, quando a gente fala de microbioma, a gente está falando desse ecossistema que pode estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. E quando a gente pensa em SIBO, a gente está falando especificamente desse desequilíbrio, desse ecossistema do intestino delgado. Ou seja, o SIBO é um tipo de disbiose em que há um desequilíbrio da microbiota do intestino delgado. E por que é importante que a gente fale sobre isso? Por quê? O nosso intestino delgado, ele, diferente do intestino grosso, não é um local que foi feito para ter muitos micro-organismos. A gente sabe que o intestino delgado, ele é colonizado, sim, por bactérias, por todos esses micro-organismos, mas em pequenas quantidades. A gente não espera uma grande quantidade de micro-organismos no intestino delgado. E quando eu tenho uma perda dos mecanismos que controlam esse crescimento bacteriano no intestino delgado, é que vai acontecer o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que é o chamado SIBO. Qual é o problema? Eu acabei de falar que o intestino delgado não é um local que foi feito para ter muitas bactérias. No nosso intestino delgado, a gente tem uma finíssima camada de células, que são os enterócitos, que são as células do seu intestino, que estão separando o que vem embaixo deles, que é o seu sistema imunológico, tecido linfóide associado à mucosa do intestino. A gente tem muitas células do sistema imune no seu intestino delgado, exatamente porque essas células estão ali para te proteger, mas também para regular esse processo imunológico do corpo como um todo. O seu intestino é o primeiro local em que você deve ser apresentado a
bactérias, a micro-organismos, a fragmentos de alimentos, a toxinas. E o seu corpo, se eu tenho um sistema imune equilibrado, ele vai saber reconhecer o que é bom e o que é ruim, e ele vai saber, inclusive, modular esse processo de resposta imunológica. Qual é o problema no SIBO? É que eu tenho uma proliferação inadequada de bactérias. Bactérias essas que são bactérias pró-inflamatórias. A bactéria que prolifera no SIBO não é uma bactéria boazinha. Não é o excesso de probiótico que você tomou que fez com que você tivesse muitas bactérias no seu intestino delgado. Não é porque você comeu muito alimento fermentado que você vai ter muita bactéria no seu intestino delgado. A gente já conhece quais são as principais bactérias causadoras do SIBO. E o que a gente pode ver quando a gente olha os estudos é que são sempre as mesmas, na grande maioria das pessoas. São bactérias que são proteobactérias, que são bactérias que têm na sua parede um cabelinho. Ai, que bonitinho. É o LPS, que é reconhecidamente uma toxina. E tanto é que essa parede da bactéria gram-negativa, da proteobactéria, é reconhecida como toxina, que as células do seu sistema imune já têm um receptor para reconhecer quando essa toxina entra pelo seu intestino. E é aí que mora o problema do SIBO. Por quê? Se eu tenho uma barreira intestinal que está prejudicada, porque eu tenho essa proliferação de bactérias ruins aqui no seu intestino. Não é que ela é ruim para todo mundo e nem que é ruim ter essa bactéria no intestino. O que é ruim é você ter um excesso dessa bactéria no lugar errado, entendeu? E aí eu tenho um excesso dessa bactéria que tem uma toxina na sua parede celular. E eu tenho um intestino em que há uma proximidade muito grande com o meu sistema imunológico. E eu tenho células no meu sistema imunológico que tem um receptor chamado Toll-like receptor 4. Que a gente estuda isso na faculdade e eu me lembro exatamente de no primeiro período da faculdade eu estudando esses receptores e pensando para que eu ia usar aquilo na minha vida. Pois é, serviu para entender esse processo. Mas se eu tenho uma célula que tem receptor para o fragmento da bactéria e eu tenho muito dessa bactéria, o que acontece no SIBO? Um hiperestímulo para o seu sistema imunológico. O SIBO é uma doença que começa no seu intestino, mas ela não é uma doença do seu intestino. O SIBO vai levar a uma disfunção do seu corpo como um todo. E esse é a principal dica e aprendizado que eu quero dar para você. Ter um quadro de supercrescimento de bactérias no seu intestino delgado não é igual a pegar uma virose. Disbiose não é igual virose que vai se resolver sozinha. Se você não fizer nada para tratar esse ambiente, você vai persistir. E esse é o segundo ensinamento para você que quer saber mais sobre SIBO. SIBO pode levar a uma infecção crônica. SIBO não é uma infecção de urina que você pegou, vai passar mal, vai tomar um antibiótico e seus problemas acabaram. O SIBO não é uma infecção de garganta que você vai pegar e se você tratar ou se você não tratar, ela vai embora sozinha. O SIBO é uma condição em que há um desequilíbrio desse microambiente intestinal que favorece a proliferação dessas bactérias que são potencialmente ruins e leva a um desequilíbrio do seu sistema imune. A grande pergunta que você que tem SIBO tem que se fazer não é como você pegou essa bactéria, porque SIBO não é uma infecção. Essa bactéria, ela é uma bactéria que pode muito bem morar no seu intestino grosso em equilíbrio, ser uma comensal, não te trazer problema nenhum. O que é comensal? Comensal é ator coadjuvante, sabe? Aquele ator que ninguém nem sabe que é ator. É tipo isso. Se a bactéria está no lugar dela com comportamento adequado e controlada, ela é só um coadjuvante. Não traz problema nenhum. Essa bactéria provavelmente tem aí no seu intestino grosso em equilíbrio.
A grande pergunta que você precisa se fazer é por que essa bactéria permaneceu no seu intestino delgado. E se você sair da live de hoje com esse ensinamento de que SIBO não é uma infecção, não é como você pegou essa bactéria, é por que essa bactéria permaneceu e o seu corpo não foi capaz de eliminá-la. Essa é a grande questão, que você que tem SIBO, você que tem candidíase de recorrência, você que tem infecção de urina de recorrência tem que se fazer. Por quê? São condições que têm em comum essa colonização crônica por um micro-organismo num local que ele não deveria estar, ou que ele não deveria estar proliferando, ou que ele não deveria estar prejudicando o seu sistema imunológico e levando a essa inflamação crônica. A grande questão do SIBO é por que o seu corpo não foi capaz de te defender? Porque Deus nos fez perfeitos. Desde o princípio da evolução da espécie humana, a gente tem um intestino colonizado por bactérias. Isso é o normal. Eu sei que às vezes as pessoas, ai meu Deus, tem uma bactéria no meu intestino. Uma não, você tem trilhões de bactérias no seu intestino. E é desejável, quanto mais bactéria, melhor. No intestino grosso. No intestino delgado é que vira o problema. Intestino delgado não foi feito para ter esse excesso de bactérias, especialmente desse tipo de bactérias. E aí o que acontece? A pessoa desenvolve SIBO porque ela tinha uma condição predisponente. Ela tinha um corpo em desequilíbrio. Por isso que SIBO não é uma doença só do seu intestino. A pessoa que desenvolve SIBO, ela mereceu o SIBO e não é castigo de Deus. Algo estava errado e fez com que essas bactérias proliferassem no seu intestino. E por que a gente precisa falar isso? Porque qualquer pessoa pode pegar uma amidalite, qualquer pessoa pode pegar uma virose, qualquer pessoa pode pegar uma infecção na pele, às vezes de ter um rompimento de barreira, machucou, infectou. Infecções podem acontecer com qualquer pessoa, às vezes é um azar que você deu. Agora, SIBO não é azar. SIBO teve um fator que predispôs aquilo ali. E se você não sabe por que você teve SIBO, muito provavelmente você vai tratar e ele vai voltar, e você vai tratar e ele vai voltar, e você vai tratar e ele vai voltar, e você vai tratar e ele vai voltar. Então, é melhor nem tratar, porque vai voltar, né? Não é isso? Que esses dias me perguntaram, mas pra que vai tratar se já sabe que vai voltar? Gente, não é porque tem alta chance de recorrência que eu não consigo tratar e curar esse paciente. Eu consigo. O que eu preciso entender é o que fez com que aquilo acontecesse, porque senão eu vou ficar tratando a vida toda. E é isso que eu vejo, pacientes fazendo 5, 6, 10 ciclos de antibióticos e ninguém olhou para a vida daquela pessoa. Ninguém olhou para o estilo de vida, ninguém olhou para o estresse, ninguém olhou para a digestão, ninguém olhou para os alimentos, ninguém olhou por que essa pessoa teve SIBO. E então a segunda dica para você que sofre ou conhece alguém ou trata alguém que tem SIBO é por que o SIBO aconteceu. O SIBO não é um azar, o SIBO não é uma infecção, o SIBO não vai resolver com um ciclo de antibióticos se eu não olhar o todo. Mais importante do que qual é o antibiótico é qual foi o resto do tratamento que você fez. O que mais que você identificou? Qual foi a causa desse problema? Então, sempre buscar as causas. E por que eu falo as causas? Porque tem múltiplas causas de SIBO. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Vocês sabiam que pessoas que têm hipotireoidismo, independente da causa, são pessoas que têm um fator de risco para SIBO? E quantas de vocês ficam aí com aquele exame da tireoide no limite, e aí o médico falando, tá normal, tá tudo bem, segue sua vida. Gente, tireoide
é o maestro que regula o metabolismo do corpo todo. É a tireoide que vai regular a motilidade do seu intestino. Se a sua tireoide está doente, principalmente se você sofre de doença de Hashimoto, você está sob risco de desenvolver esse tipo de desbiose que é o SIBO. Hoje em dia a gente vê uma epidemia de SIBO de pessoas usando inibidores de bomba de próton. O que é isso? Prazol. A pessoa fica usando omeprazol a vida inteira sem necessidade. E eu posso postar com você que usa prazol, que é sem necessidade. Por quê? Eu não tô falando mal de prazol. A grande questão é que as pessoas ficam usando omeprazol porque tem gastrite. A não ser que você tenha uma úlcera, que você tenha realmente uma inflamação muito importante no seu estômago, ou que você tenha um refluxo muito intenso. O que é um refluxo muito intenso? Um refluxo que leva a erosões machucados no seu esôfago muito intensos. Não é a erosãozinha, Los Angeles lá, tem uma machucadinha ali, tá? Na maioria das vezes não tem indicação de você ficar usando prazol por muito tempo. O prazol, ele tem, se você for ler a bula, tá escrito lá que é pra usar 8 semanas, você usa 8 anos. Aí você quer o quê? Né? Então, a gente tem que saber o tempo e a indicação do uso de medicamentos. Então, a pessoa que usa prazol, a pessoa que tem uma bactéria no estômago, como por exemplo é o caso do H. pylori, a pessoa que fez alguma cirurgia que afetou a motilidade do intestino, porque dentre as causas de SIBO a gente tem a má digestão e aí entra o estresse, porque estresse é causa de má digestão. Aí entra o H. pylori, aí entra o uso do omeprazol, que pode ser um fator de risco para o SIBO, aí entra outras condições que podem afetar o seu processo digestivo, como por exemplo um desequilíbrio do fígado, como por exemplo um problema de vesícula ou você que tirou a vesícula, como por exemplo uma desregulação na secreção das enzimas digestivas causadas pelo estresse, por exemplo. Então o SIBO ele vai acontecer pela má digestão e ou por uma alteração da motilidade do seu intestino. E aí a gente já vai para a terceira dica de hoje. Você que tem SIBO, o seu intestino tem que funcionar. E quando a gente fala que o seu intestino tem que funcionar, é que eu preciso garantir que esse movimento do meu intestino esteja funcionando de forma adequada. E aí entra qualquer coisa que afete a motilidade do seu intestino, que pode ser um remédio da pressão, que pode atrasar o movimento do seu intestino, que pode ser um antidepressivo que você usa para tratar outra coisa, mas ele atrapalha a motilidade do seu intestino. Pode ser um suplemento que você usa que trava o seu intestino. Fazer cocô é um ato de desintoxicação. A pessoa que não faz cocô, ela está retendo essas bactérias. Enquanto isso está no intestino grosso, está tudo bem. Agora, quando essa alteração de motilidade afeta esse órgão nobre, que é o seu intestino delgado, aí é que mora o perigo. E hoje em dia a gente vê um boom de pessoas com alteração de motilidade intestinal porque estão usando remédio para emagrecer. Quer dizer que o remédio é ruim? Quer dizer que ninguém precisa usar? Mas eu atendo um monte de mulheres que queria perder 2 quilos e já foi prescrito uma canetinha emagrecedora. Será que eu preciso? Será que eu preciso? É essa pergunta que você deve se fazer para qualquer medicamento que você use no longo prazo. Será que eu preciso? Ou ainda, será que eu ainda preciso? Porque a grande questão é que, em alguns momentos, o medicamento é fundamental para te tirar de uma situação pior. Mas, às vezes, a pessoa não tem esse acompanhamento, não faz desmame de medicamento e não pensa nos riscos potenciais associados ao uso daquele medicamento no longo prazo. Isso serve para o prazol, isso serve até para o antidepressivo. Porque eu entendo que existem pessoas que têm quadros de depressão grave que precisam de tratamento no longo prazo, mas às vezes a pessoa estava só triste por uma situação que aconteceu na vida dela. E aí ela foi no psiquiatra e já ganhou 3 medicamentos.
e não respeita que é a vida acontecendo. Vão ter momentos que a gente vai estar mais triste, todos nós vamos passar por momentos de luto, e tudo bem a gente usar um medicamento para ajudar a passar por isso. Mas o que eu vejo no meu consultório é a pessoa passou por um momento de estresse, precisou começar o antidepressivo, e dali ela usou o antidepressivo a vida toda, nunca mais ela tentou. Às vezes ela já estava melhor, não era uma demanda dela que ela ainda precisava do remédio. Mas aí, mas vai que eu tiro e fico mal de novo, né? Então é isso, sempre se questiona em frente a um medicamento, será que eu preciso e por quanto tempo será que ele será necessário? Porque isso já diminui muito a chance de você botar algum remédio aí que tá prejudicando a sua microbiota, tá? E eu não tô mandando você parar de tomar o seu remédio, eu só tô sugerindo que você faça essa pergunta para você mesmo e para o seu médico. Então, qualquer coisa que afete a motilidade do seu intestino vai impactar no seu risco de supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Isso é muito comum em pessoas que fizeram cirurgias da barriga, qualquer cirurgia. Eu fiz uma lipo, tem risco. Eu tirei o apêndice, tem risco. Aliás, retirada de apêndice é um fator de risco muito importante para SIBO. Tirei a vesícula, outro fator de risco muito importante. Tirei o útero, também é. Fiz cirurgia da endometriose, também é. Qualquer cirurgia da barriga, especialmente se foi uma cirurgia de apêndice, se foi uma cirurgia de vesícula, se foi uma cirurgia que mexeu no seu estômago ou no seu intestino. Por exemplo, cirurgia bariátrica. Por exemplo, a pessoa que tirou um câncer de intestino. Era pra ter... Não era pra ter deixado o câncer lá, gente. Cirurgia, às vezes, a gente precisa fazer. A pessoa que tem uma apendicite, ela precisa tirar o apêndice. A pessoa que tem uma colecistite precisa tirar a vesícula. Mas é um fator de risco para SIBO. Eu, como médica dessa pessoa, preciso saber disso, porque eu preciso trabalhar com prevenção. A pessoa que fez bariátrica é um fator de risco irreversível para SIBO. Mas eu vou reconstruir o trânsito, vai continuar com fator de risco, não vai resolver. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Prevenção. A gente precisa trabalhar com prevenção, tá? Então, a primeira dica foi lembrar que disbiose não é tudo igual e que SIBO não é uma infecção comum. Segunda dica, buscar a causa. Será que é a digestão? Será que é a motilidade do seu intestino? Será que você não tem uma aderência aí nesse seu intestino? Terceira, a sua imunidade importa. Se a sua imunidade está desregulada, isso vai impactar na capacidade do seu intestino de se defender desse excesso de bactérias. E sabe o que mais afeta a nossa imunidade nos dias de hoje? O estresse. Então, o que o estresse tem a ver com a disbiose? Tudo a ver. Por quê? O cortisol, que é o hormônio que a gente libera no estresse, e graças a Deus que a gente libera, porque a gente tá vivo por causa dele. Porque eu vejo também um terror. Meu Deus, cortisol é a pior coisa do mundo. Não ter liberação de cortisol é muito pior, você morre frente a uma situação dessa. Então, que bom que nós somos capazes de reagir ao estresse com esse equilíbrio hormonal e a liberação do cortisol. Mas o cortisol no seu intestino, ele altera a permeabilidade intestinal e ele é uma causa de disbiose. Entendeu? Então, a pessoa que está cronicamente estressada, que não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, que vive se preocupando com coisas que não cabem a ela, que ela não vai conseguir resolver mesmo, é só aquele excesso de pensamentos intrusivos, isso vai aumentar os seus hormônios de resposta ao estresse e isso vai impactar na sua defesa do intestino, tá? Deficiências nutricionais, gente, infelizmente a gente vive uma sociedade com obesidade e apesar da obesidade a pessoa tem deficiências nutricionais. É o obeso que tem deficiência de ferro, que tem deficiência de B12, que tem deficiência de zinco, que tem deficiência de magnésio, que tem deficiência de vários micronutrientes, porque apesar da pessoa comer muito, e eu não tô falando que todo obeso come muito, tá? Não tô entrando nesse mérito. Mas na maioria das vezes come muito de coisas que não são saudáveis, que não são nutricionalmente ricas.
Porque uma coisa é caloria, outra coisa é o conteúdo nutricional do alimento. E quanto mais a nossa sociedade se assemelha a uma dieta ocidental, a dieta americana, mais a gente vê uma epidemia de desbiose. Por quê? Porque tudo que você come que é ultraprocessado, o que é um alimento ultraprocessado? É um alimento industrializado. A maior parte dos alimentos industrializados são alimentos ultraprocessados. Quer dizer que tudo que é industrializado é ultraprocessado? Não, mas é no mínimo processado, tá? Então, esse excesso de consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, como eu vou saber se o alimento faz bem ou faz mal? Dá uma olhadinha no rótulo, vê quantos ingredientes tem naquilo ali, vê quantos aditivos que você não sabe para que serve tem ali. Porque uma coisa é uma comida processada que você consegue fazer na sua casa. Então, você consegue usar uma farinha, por exemplo, que é um alimento processado, mas é diferente de você comprar um bolinho de saquinho. Por quê? Se você for fazer o bolo na sua casa, você vai botar ovo, você vai botar farinha, você vai botar açúcar, você vai botar leite, você vai botar manteiga. Ah, é maravilhoso comer bolo? Não, agora você já olhou o bolo de saquinho? Olha quantos ingredientes tem naquilo ali, vê se isso é de Deus. O que esses alimentos ultraprocessados vão fazer com a sua microbiota? Eles vão matar suas bactérias boas. E se eu tenho menos bactérias boas, a minha imunidade intestinal será prejudicada. E essa é a dica mais importante que você tem que ter da aula de hoje. A gente já vai para a quarta dica. Sei lá, acho que eu perdi até a conta. A primeira foi causa, motilidade. A quarta dica: você precisa das suas bactérias boas para que elas te ajudem a te proteger da proliferação de bactérias ruins. Por quê? Gente, eu sei que quando a gente pensa em SIBO, e eu fui treinada assim também, tá? Não tô falando que vocês não têm informação. Na verdade, eu tô falando isso, vocês não têm informação. A gente pensa, SIBO é um excesso de bactérias ruins. Então, como eu vou resolver isso? Vou mandar um tiro de canhão, que aí eu mato todo mundo. Quero ver uma bactéria sobreviver a esse canhão de antibiótico que eu vou botar pra dentro. Esse é o pensamento mais óbvio. E eu, quando entrei na faculdade de medicina, eu pensava exatamente assim. Eu me lembro quando eu estava na aula de infecto, porque a gente tinha, dentro da faculdade, tinha várias cadeiras aí. E na de infecto eu falava, gente, eu sou tão esperta. Por quê? Pode ser a infecção que vier, que cai na prova. Eu vou botar esse antibiótico aqui que ele mata tudo. Então eu vou gabaritar a prova. Esse era o meu pensamento. Aí a primeira prova que eu fiz, faltou tirar um 0. Mentira, não tirei 0, mas assim, eu achei que eu tava arrasando. Por quê? Vou botar o antibiótico mais potente para todas as infecções que aparecerem ali na prova, porque é certeza que eu vou matar. E aí, eu recebi essa prova que eu fui super mal, e na correção da prova, a professora falou exatamente isso. Pra que você vai usar um antibiótico que mata tudo se você quer tratar uma amidalite, que poderia resolver com um benzetacil? Ou melhor, que poderia resolver sem antibiótico. E aí, aquilo ali pra mim já foi uma quebra de paradigma. Por quê? Nem sempre o antibiótico mais potente é o antibiótico que você precisa. E quando a gente vê as pessoas tratando SIBO, a gente vê isso. Então a pessoa bota 3 antibióticos juntos e bota 1 mês de antibiótico e bota um antibiótico todo mês pro resto da vida da pessoa, porque daí não vai ter chance da bactéria ruim crescer e nem da boa. Só que se eu não tenho as minhas bactérias protetoras, marcadoras de saúde intestinal, aí é que o caldo entorna. Porque eu torno a minha desbiose muito mais difícil de tratar. Porque as nossas bactérias, elas competem entre si. Imagine que no seu ambiente intestinal tem uma quantidade limitada de espaço e de alimento. E que as bactérias boas e ruins, elas estarão ali competindo pelo mesmo alimento. Se eu não tenho bactérias boas, eu crio um ambiente propício para as suas bactérias ruins proliferarem.
E é por isso que parte do tratamento do SIBO tem que envolver estratégias para manter as suas bactérias boas presentes. Não é só matar as ruins. Eu tenho que matar as ruins, mas eu tenho que entender que eu preciso de bactérias boas. E é por isso que esses protocolos que vocês veem aí de desparasitação, de detox, que a pessoa faz por conta própria, quantas vezes ela quiser. Ah, é natural? Pode. Gente, tudo que acontece no seu intestino vai ter uma consequência. Às vezes boas, às vezes ruins. E aí você fazer por conta própria, há grande chance de que uma hora você vai errar a mão, tá? Então, ter bactérias protetoras é muito importante para te proteger contra o SIBO. E a grande causa, talvez a principal causa dessa epidemia de desbiose que a gente vive, é que nós vivemos uma sociedade que tem deficiência de micro-organismos protetores. Micro-organismos que foram muito importantes para a sobrevivência da nossa espécie. Porque hoje a gente já entende que a nossa microbiota, ela é quase um outro órgão. Tamanha a importância da nossa microbiota na nossa saúde. Tanto que quando a gente vê bichinhos de laboratório, então quando a gente vê muito estudo em ratos, muito estudo de desbiose em ratos. Ah, mas não dá para transpor um estudo do rato para a pessoa, porque o rato é uma coisa, a pessoa é outra. Concordo. Mas o que a gente pode observar nos ratinhos? Que os ratinhos que não têm microbiota, que eles fazem ratinhos germ-free, sem colonização bacteriana, que usam antibiótico para matar todo mundo, são ratinhos que têm mais adoecimento no longo prazo. Por quê? Eu preciso da minha microbiota para me ajudar a absorver nutrientes, para me ajudar a modular o meu sistema imunológico, para me ajudar a regular a barreira intestinal, para me ajudar a produzir neurotransmissores, para me ajudar a produzir antibióticos naturais que vão combater os micro-organismos ruins. Não ter microbiota não é uma possibilidade na vida. Na vida é incompatível com a vida humana não ter microbiota. A espécie humana só foi possível graças a essa colonização microbiana. E você achar que você quer mais é matar todo mundo e eu sou independente é um erro. Porque nós precisamos desses micro-organismos, principalmente das bactérias boas, mas não só delas. A gente também precisa se expor e saber reconhecer o que é ruim. A grande questão é que o meu sistema imune, ele evolui junto com a colonização microbiana. Então, o bebezinho, quando ele nasce, o sistema imunológico dele ainda é imaturo. E após o nascimento, ele vai sendo colonizado com bactérias. Bactérias que ele pega da mãe, bactérias que ele pega do ambiente, bactérias que ele vai se colonizando. Até na hora do parto, esse bebê está sendo colonizado por bactérias. E é nesse processo de colonização que nós vamos educando e maturando o nosso sistema imune para saber reconhecer o que é bom e o que é ruim. Se a pessoa nunca viu o que é bom e o que é ruim, ela acha que tá tudo bem. Pense uma criança, se ela sabe reconhecer, gente, eu tô ampliando o pensamento para você entender, tá? Uma criança sabe reconhecer quando uma pessoa é ruim só de olhar para ela? Não, porque aquela criança não tem maturidade para entender que nem todo mundo quer o bem dela. Da mesma forma, é essa maturação do seu sistema imunológico. Entrar em contato com micro-organismos que são menos bons é importante até para modular o seu sistema imune para que ele saiba reconhecer quando uma infecção chegar e reagir a essa infecção. É esse o pensamento quando a gente dá uma vacina. A gente apresenta aquele vírus atenuado para que o seu corpo, o seu sistema imune, saiba reconhecer caso algum dia esse bicho apareça por aí. É a mesma forma que a gente se coloniza com bactérias boas, ruins, comensais, e o nosso sistema imune vai sendo educado a entender o que é bom, o que é ruim e quais são os limites. Se eu não tenho essa colonização adequada na primeira infância, o
que vai acontecer principalmente se essa criança fica usando um monte de antibiótico, se essa criança não se expõe à natureza, se essas crianças não se expõem ao chão, ao solo, ao sol. Tudo isso vai influenciar na sua colonização microbiana, gente, isso é muito louco. Mas a criança que é poupada demais, aquela criança que é tudo esterilizado na casa dela, que a criança faltou colocar dentro de uma bolha, essa criança tem maior risco de ter um sistema imune deficiente. É a tal da vitamina S, que hoje a gente entende que a vitamina S é importante para a diversidade da sua microbiota. E a diversidade da sua microbiota vai modular o seu sistema imune para que ele seja capaz de reconhecer o bom do ruim. Entendeu? Simples assim. Bactérias boas são muito importantes. Achar que você vai sair destruindo a sua microbiota e isso não vai ter um preço é gravíssimo, tá? Então, quando vocês me perguntam, qual que é o melhor antibiótico para SIBO? Depende. Quem é a pessoa que vai precisar do antibiótico? Por que que essa pessoa desenvolveu SIBO? Qual é a história do passado, da infância, da colonização nos primeiros anos de vida? Quem é essa pessoa? Não existe melhor antibiótico para SIBO. Existe o melhor tratamento para cada pessoa. Até porque aqui vai a quinta dica. SIBO não é tudo igual. Assim como disbiose não é tudo igual, SIBO não é tudo igual. Hoje a gente já reconhece que a gente tem o supercrescimento bacteriano de intestino delgado com bactérias que produzem hidrogênio, que vai ter um perfil de antibiótico que vai ser melhor para essa pessoa. A gente sabe que existe o ISO, que é o supercrescimento de micro-organismos produtores de sulfeto, que vai ter outro perfil de antibiótico. A gente sabe que tem o IMO, que é o supercrescimento de flora metanogênica, e que são as arqueias, não são nem bactérias, então por isso que a gente nem fala que metano é SIBO, metano é IMO, é produzido pelas arqueias, e as arqueias vão ter outro tipo de tratamento adequado. Então, não existe o melhor tratamento para o SIBO, existe o melhor tratamento para aquela pessoa que tem SIBO. E este sim deve ser individualizado, levando em consideração o tipo de gás, porque a partir do tipo de gás eu consigo entender quais são os micro-organismos mais prováveis que eu estou tratando. Pensa quando a gente vai tratar uma infecção de urina. A gente sabe quais são as bactérias mais prováveis de causar infecção de urina, não sabe? Mesmo assim, existe a chance da gente tratar e a pessoa não melhorar? Existe, porque pode ser que a bactéria era resistente, pode ser que era outra bactéria, pode ser que a imunidade daquela pessoa estava baixa e por isso essa bactéria voltou. Pode ser inúmeras coisas. Então a gente precisa pensar do SIBO da mesma forma que a gente pensaria em qualquer outra infecção de recorrência. Qual é o micro-organismo mais provável? Já que a gente não tem a nível de prática clínica como saber qual é a bactéria que está no seu intestino delgado. Não existe exame para isso na prática clínica. Os exames são exames em estudo. Então, a pessoa que fez uma cultura do intestino delgado, como que faz cultura do intestino delgado? Tem que fazer uma endoscopia, passar um catéter que impeça a contaminação, porque se contaminar já era, vai pegar bactéria da boca, do estômago. Ela tem que puxar essa secreção ali do intestino delgado, tirar ela lá de dentro de forma asséptica para ela não se colonizar com a boca e com as outras coisas, mandar para cultura, e cultura, gente, só serve para algumas bactérias. Então, mais do que cultura, a gente tem que fazer um sequenciamento do material genético daquelas bactérias. Ou seja, não é feito, porque não tem exame aqui no Brasil para fazer isso. Então, a gente tem que se pautar nos estudos que a gente já tem, de populações que foram culturadas, as pessoas que tinham SIBO, e foi feito o sequenciamento genético de microbiota de intestino delgado, e que deu essas principais bactérias para quem produz hidrogênio, para quem produz sulfeto e para quem produz metano, tá? Mas então se eu não consigo fazer o exame, eu não consigo tratar.
Consegue, por quê? A gente já sabe. Se é esse, provavelmente é essa bactéria. Se é aquele, provavelmente é aquela bactéria. Se é aquele outro, provavelmente é a arqueia. Entendeu? Então, a gente consegue individualizar o tratamento de forma simples. É simples, gente. Agora, mais do que individualizar a escolha do antibiótico, eu preciso tratar a causa do seu problema. E a sexta dica é que o exame de fezes, ele não serve para o diagnóstico do SIBO, mas ele consegue me ajudar a entender por que aquela pessoa teve SIBO. Por quê? Lembra que eu falei que o SIBO está relacionado com má digestão? Como que eu vou saber se meu paciente está digerindo? Gente, olha para o cocô. Porque no exame de fezes eu consigo ver se tem presença de fibra muscular não digerida, se tem presença de gordura não digerida, se tem presença de amido que não foi digerido e absorvido, se tem excesso de fibras vegetais, se tem excesso de putrefação de proteína, se tem excesso de fermentação de carboidrato, se tem um desequilíbrio de barreira intestinal, se tem uma deficiência de enzima do pâncreas, se tem um processo inflamatório acontecendo. É olhando para o cocô que eu consigo entender qual é o desequilíbrio que está acontecendo no seu intestino. Então, o exame de fezes, ele não serve para diagnosticar SIBO, mas ele consegue me dar um direcionamento, principalmente de qual foi a causa daquele SIBO. Aí a LV Store, calprotectina fecal alta, o que pode ser? Milhões de coisas. Calprotectina é uma proteína que é produzida pelos neutrófilos e que ela vai aparecer nas fezes em qualquer inflamação intestinal, qualquer que seja a causa. Calprotectina alta não é igual à doença inflamatória intestinal. Ela pode vir alta na doença inflamatória intestinal? Sim. Geralmente, quando ela está muito alta, é provável que tenha uma inflamação muito grande no intestino. Isso eu posso inferir. Muita calprotectina é muita inflamação. Agora, muita calprotectina quer dizer que isso é uma doença X? Não. Ela não serve para isso. Ela é uma triagem para inflamação intestinal. E aí a Franciele falou que o gastro falou que o coprológico não serve para nada. Não serve para nada porque a maioria dos gastros só quer saber de te passar antibiótico ou omeprazol. E você que se vire depois para recompor essa sua microbiota, né? O problema é seu. Se eu veio aqui com uma infecção, eu tratei. Agora você vai vir aqui reclamar que eu tinha que tratar o resto? Gente, a gente precisa entender que SIBO não é uma simples infecção. O SIBO não acontece por acaso, o SIBO não é um azar que você deu. O SIBO acontece porque algum processo intestinal está desequilibrado. A gente sabe que pessoas que têm disfunção da tireoide têm mais SIBO, pós-operatório de trato digestivo tem mais SIBO, pessoas que têm transtorno do espectro da hipermobilidade articular, que é a frouxidão ligamentar. Tem vários vídeos aqui no meu Instagram falando que por que você ser muito flexível não é legal quando você sofre de problemas gastrointestinais. A gente sabe que pessoas que têm algum grau de imunodeficiência, seja causada por medicamentos, então você que fica usando corticoide porque tá com uma dorzinha aqui, outra ali, você que precisa usar um imunossupressor, pessoas que têm doenças autoimunes têm mais risco de SIBO, pessoas que têm doença celíaca, pessoas que têm problemas na secreção de ácido no estômago. Existem muitas condições que predispõem ao SIBO. E cada condição dessa é um tratamento diferente, gente. Não dá para eu achar que eu vou usar um remédio que vai tratar qualquer pessoa. Assim como quando você tem um cabelo enrolado ou um cabelo liso e pode ser que o melhor shampoo para você não seja ótimo. Quem nunca pagou um shampoo caríssimo e o cabelo ficou péssimo? Mas foi o cabeleireiro top das galáxias que me indicou. Individualidade, a gente faz o possível para acertar, mas às vezes não vai dar certo. E isso serve na escolha do médico, na escolha do cabeleireiro. Entender que a individualização do tratamento é mais importante do que o remédio mais caro do disponível. Entenderam? Então, a Franciele falou que tirou a vesícula, está muito ruim desses sintomas. Franciele, retirada de vesícula é um fator de risco para SIBO. Investigue, tá? Já tomei prazóis e não adiantou. Prazol, para quem tem desbiose, gente, é um tiro no pé. É um tiro no pé, sabe por quê? Porque provavelmente você não precisava de prazol.
Segundo, o Prozol vai tirar o ácido do seu estômago, e tirar ácido do seu estômago não melhora a sua digestão, pelo contrário, piora. E aí tudo que você não digerir vai sobrar de alimento para as bactérias no seu intestino. E aí você vai tornando o controle dessa desbiose cada vez mais difícil. Por quê? Porque é isso, quanto mais eu dou de alimento para a bactéria, mais ela prolifera. E aí eu vi uma pergunta aqui, ó, da Nilma. A alimentação pode ajudar? E essa é a sexta dica de hoje, que é a dieta. Não se trata SIBO sem olhar para a dieta. As dietas que a gente usa para tratamento do SIBO são dietas que muitas vezes restringem carboidratos da dieta. É qualquer restrição de carboidrato? Não, a gente tem que restringir os carboidratos que são mais fermentativos. E muitos desses carboidratos fermentativos vêm de alimentos que são saudáveis, que são fontes de fibra. E é por isso que a dieta, ela não é para toda a vida. Qualquer dieta de restrição, ela deve ser feita durante um período. E depois, essa dieta tem que ser individualizada para cada pessoa, assim como o tratamento. Achar que eu vou ter uma única dieta que vai servir para todo mundo também é um erro. A dieta pobre em FODMAPs ajuda a matar as bactérias? Ajuda. A dieta pobre em FODMAPs, ela é terapêutica no SIBO. Mas não é só a dieta pobre em FODMAPs que a gente pode usar. Existem várias outras dietas, dieta dos carboidratos específicos, várias outras dietas que vão restringir alguns carboidratos, algumas que são muito restritivas, outras que são menos, e que vão ser interessantes no tratamento do SIBO. Porque o SIBO não foi causado pelas fibras que você comia. Mas se você já tem um excesso de bactérias e você come muita fibra, o seu sintoma vai piorar, mas não só o sintoma. Se você alimenta muito a bactéria, ela vai proliferar. Deixa a comida fora da geladeira para você ver o que acontece. Vai deixando aquela comida parada ali no seu intestino. Entender que se eu tenho SIBO, eu tenho um problema de digestão e de motilidade, eu tenho que controlar a quantidade de sobras no intestino. E é por isso que a maior parte das dietas para SIBO, elas fazem uma restrição também de fibras. Agora, se eu uso essa dieta para toda a vida, eu vou restringir o alimento da bactéria ruim e eu vou restringir o alimento da bactéria boa. No final das contas, o que vai sobrar? Gente, faz o seguinte, pensa quando você coloca você passa um detetizador aí na sua casa. Aquele produto que é um veneno que é jogado ali, ele mata a barata, mas se a criança for lá e posar na boca, é capaz dele matar até a criança. É tóxico para pessoas, para coisas boas e para coisas ruins. Então, quando eu vou fazer qualquer estratégia de remoção, eu tenho que entender que aquela estratégia ela tem que ser limitada. E a dieta pobre em FODMAPs, ela também é uma estratégia que entra como um benefício no tratamento do SIBO, mas ela não é um estilo de vida. Não é para você passar uma vida, ficar 2 anos na dieta pobre em FODMAPs. Depois é importante a gente reintroduzir esses alimentos. E a gente vê hoje em dia pessoas fazendo, vou fazer dieta carnívora para tratar o SIBO. A dieta carnívora pode entrar numa estratégia de tratamento para SIBO? Até pode, ela não deixa de ser uma dieta baixa em carboidratos fermentativos. A grande questão é, isso é um estilo de vida? Porque se for, você vai ter que suplementar. Porque não adianta você achar que você tem que comer só para alimentar o seu corpo. Você tem que comer para alimentar o seu corpo e para alimentar o seu microbioma. Porque se você mata o seu microbioma de fome, o que vai resistir ali são os bichos que sobrevivem em condições adversas e sem comida. Só bicho ruim. Tipo barata? É tipo barata, vai ficar só isso no seu intestino. Então, é muito importante ter a fase de restrição e ter a fase de reintrodução, ter a fase de suplementação e que isso seja acompanhado por um profissional que saiba o que está fazendo, porque infelizmente, gente, hoje em dia eu não duvido de mais nada. A gente vê, assim,
nossa, ó, não duvido de mais nada. Busquem informações de quem é o profissional que você escolheu para cuidar de você. Qual é a formação desse profissional? Se esse profissional realmente tem essa experiência que ele fala que tem. Porque a gente vê de tudo. E eu entendo você aí que fica desesperado, que não sabe se pode comer ou se não pode comer, se é pra vida toda ou se não é. Aí eu posto lá no meu Instagram que, sei lá, comida fermentada é boa. A pessoa, como assim isso é boa? Se eu passo mal, você passa mal porque seu intestino tá doente. Porque você ainda não tratou. Depois que você tratar, é bom. É claro que com individualização, claro, nada é bom para todo mundo. Até água demais em excesso pode ser ruim, tá? Então é isso. Entender que a dieta faz parte, que a dieta ela deve ser individualizada e que a fase de restrição não é para toda a sua vida. E essa foi a 6ª dica, tá? A 7ª dica. Ó, eu vou puxar aqui só a pergunta da Franciele, que ela perguntou se ela pode tratar sem usar antibiótico. Franciele, pode. Mas às vezes vocês têm um medo do antibiótico que é desproporcional. Uma coisa é a pessoa que fica usando antibiótico de recorrência. Outra coisa é você tem uma situação de total desequilíbrio. O antibiótico ele é um acelerador do processo de recuperação do seu intestino. Ele não é o único pilar do tratamento, mas ele muitas vezes vai te ajudar a sair da crise mais rápido para que a gente consiga repovoar e melhorar esse ambiente intestinal depois do antibiótico. Então eu particularmente, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu quando tive SIBO tratei sim com antibiótico. É claro que eu não tratei só com antibiótico. E os meus pacientes sabem que eu não trato só com antibiótico. E que a fase 2 do tratamento, que é a fase pós-antibiótico, é mais importante até do que o ciclo do antibiótico. Mas às vezes vocês têm um medo de antibiótico que também é desproporcional, porque você tem que entender que você está numa situação de desequilíbrio. E que às vezes eu vou ter que usar medidas mais agressivas para tentar te tirar da crise e depois eu corrigir o terreno biológico, tá? Então, sobre o antibiótico, ele não é obrigatório, mas a dieta sozinha não vai tratar SIBO, tá? A dieta pobre em FODMAPs, ela é uma parte do tratamento, mas sozinha ela não resolve. E eu atendo pacientes aqui que vêm com dietas muito restritas. A pessoa mal tá comendo, até porque ela tem medo de comer. E mesmo assim, ela não come nada e o nada que ela come ainda faz mal. Então, a gente precisa tratar esse paciente de forma mais assertiva. Não dá pra tratar você só tirando tudo da sua dieta e deixando você sem comer nada, porque você entendeu que no longo prazo isso é pior? Que no longo prazo você vai piorar? E a Nilma perguntou qual médico procurar para tratar. Pode me procurar, Nilma. Aliás, o que eu mais estudo na minha vida é isso. Vale a pena fazer o teste para SIBO? Com certeza. O teste, ele tem um valor diagnóstico e prognóstico. O que é isso? Se eu vejo um exame muito ruim, eu já sei que eu provavelmente vou ter que tratar mais de uma vez, tá? Então, é muito importante fazer o exame. Ah, o exame tem suas falhas? Muitas, várias inclusive. Mas é o que a gente tem. E é o que a gente tem que basear o nosso tratamento, porque eu já cansei de ver pessoas tratando SIBO e no final nem era SIBO. Porque tratou só baseado nos sintomas. Ah, mas tem gente que não tem acesso ao teste? Beleza, aí eu vou fazer o melhor. Mas eu, como médica, preciso informar vocês o que é o ideal. E se eu não tenho a condição ideal, aí eu tenho que me virar com o que eu tenho, entendeu? Então, a gente pode tratar empiricamente? Pode. Principalmente se for um tratamento. Agora, ficar fazendo vários tratamentos é errado, né? E aí, vamos lá, gente. Eu me perdi aqui. Eu tava no dica 6, que é a dica da dieta. A dica 7 é que se você teve diagnóstico de SIBO, entenda. Primeiro, a maioria das pessoas tem mais de uma vez. Tá? E é legal a gente alinhar essa expectativa, porque às vezes a pessoa acha que SIBO é igual a infecção de garganta, que ela vai tratar e vai estar curada. E a grande questão do SIBO é que qual foi o fator que predispôs a essa desbiose? Porque eu já expliquei que eu tenho o fator causal. Talvez a gente ainda não saiba o que causou em você, mas teve um fator causal, não foi um azar. Se eu não conseguir tratar a causa, por exemplo, a pessoa que tem hipermobilidade articular, é uma causa
genética, irreversível, já nasceu com a pessoa. Sabendo disso, eu já sei que aquela pessoa tem risco de ter SIBO de novo, mesmo fazendo tudo certo. Então, é uma pessoa que mais ainda vai ter que fazer tudo certo. E fazer tudo certo é cuidar da alimentação, é cuidar do estresse, é cuidar da digestão, é suplementar sim. Às vezes, a suplementação eu vou ter que usar no longo prazo. Porque eu entendo que o fator que foi a causa não é reversível. Então, a Franciele perguntou, não ter vesícula é um fator de risco? É um fator de risco irreversível, porque depois que você tirou a vesícula, tchau, já era, não tem mais. Então, pessoas que têm um fator de risco que eu não consigo resolver, tirou a vesícula, fez bariátrica, tirou o apêndice, tem hipermobilidade, tem uma atrofia no estômago, não tem enzima do pâncreas, não, entendeu? A pessoa tem um fator de risco que eu não vou conseguir resolver, então a prevenção vai ser para a vida toda. Agora, a gente atende um monte de pessoas que tiveram SIBO depois de um quadro infeccioso. E essa pessoa que teve SIBO depois de uma infecção, por exemplo, tive Covid e fiquei com uma disbiose. Eu muito provavelmente vou conseguir resolver o problema dessa pessoa e possivelmente vou tirar tudo, até a suplementação. Agora, dieta e estilo de vida, gente, isso é para todo mundo, tá? Porque faz parte da vida do adulto e da criança, mas pro adulto é mais importante ainda. A pessoa que estava usando Prazol e fez um SIBO, eu vou resolver, eu vou tirar o Prazol dela e vou resolver. A pessoa que teve SIBO porque, sei lá, usou um monte de antibióticos, usou a microbiota, eu vou tratar e depois eu vou conseguir melhorar. Mas tem condições que não tem cura, a condição que causou o SIBO. E aí eu tenho que entender que eu vou curar o SIBO, mas que se eu não cuidar e não prevenir, ele vai voltar. Então, saber que o SIBO tem chance de voltar é muito importante para você que tem SIBO. Porque você tem que entender que a partir de agora, você é uma pessoa que tem uma condição que você precisa cuidar, tá? E essa condição, você vai viver muito bem com ela. Se você souber cuidar. Se você não souber cuidar, você vai ter várias consequências, porque a gente começou a live falando que o SIBO não é um problema só do seu intestino, tá? E aí, então, essa foi a 7ª dica. A 8ª dica é entender que o SIBO tem manifestações no corpo todo. Rosácea tem tudo a ver com SIBO. Aftas orais, disbiose de microbiota oral, tem tudo a ver com SIBO. A fadiga crônica, gente, fadiga crônica é um sintoma muito comum na pessoa que tem SIBO. Doenças hormonais, tem tudo a ver com SIBO. A pessoa tem endometriose, tudo a ver com SIBO. A pessoa tem lipedema, tudo a ver com SIBO. O SIBO é uma condição que aumenta o risco de muitas outras condições. Então, se você não entender que o SIBO não é só um excesso de bactérias no seu intestino, há grande chance que você vai ficar sofrendo de consequências. Aí a pessoa fica a vida inteira reclamando que o cabelo tá caindo, tomando vitamina, indo na dermato, e faz aqueles procedimentos caríssimos. E esquece de onde que ela não tá absorvendo esses nutrientes. Esquece por que não adianta você usar hormônio para tratar qualquer coisa se você não cuidar do seu intestino. Aí a pessoa tá fazendo terapia de reposição hormonal e tá tendo um monte de problema, um monte de efeito colateral e ninguém olhou pro intestino dela. Porque essas bactérias, elas estão reciclando seus hormônios, pro bem e pro mal, tá? Então a pessoa tá lá usando remédio para tireoide e não tá tratando o intestino. Aí quer dizer, ela não melhora. Ai, mas eu tenho hipotireoidismo, já tô com TSH ótimo, T4 ótimo, tô cheia de sintoma. Porque o sintoma não é disso, o sintoma é do SIBO, tá? Então o SIBO não é uma doença do intestino. Não é só o gastroenterologista que tem que saber tratar SIBO. Não é só o gastroenterologista que tem que saber diagnosticar SIBO. Se você tem qualquer condição de saúde, vale a pena você pesquisar se isso não pode estar relacionado com SIBO. Ansiedade, depressão. Ontem eu dei uma aula só sobre eixo cérebro-intestino e o papel da microbiota nessas doenças cerebrais. Doenças da pele, melasma, síndrome das pernas inquietas. Comenta aí se tem alguém que tem síndrome das pernas inquietas. Deficiência de ferro que não melhora, deficiência de B12, falta de memória, aquela dificuldade de concentração. Gente,
Tudo, até doença do coração tem a ver com SIBO. Você sabia que essas bactérias atrapalham a absorção de vitamina K e aumentam o risco de infarto? É muito louco, gente. O seu intestino impacta no seu corpo inteiro. Se você não entender disso e você não tiver um médico que entenda dessa abordagem integral, há grandes chances de que você vai ficar tratando consequências, entendeu? Aí a pessoa fica aí a vida inteira tomando remédio para depressão e tá com deficiência de B12, de ferro, de zinco, de magnésio, de tudo. Aí a pessoa fica a vida inteira tomando remédio para acne, não entendeu que a acne tem tudo a ver com o desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Aí a pessoa fica ali, ó, a Pri falou que tem síndrome das pernas inquietas. Síndrome das pernas inquietas tem muita associação com SIBO. Se você não tem diagnóstico, investigue. Aí a pessoa fica tomando ferro a vida toda achando que o problema é a menstruação e o problema é o SIBO. Tá? Então, o SIBO não é uma doença do seu intestino, ele é uma doença do seu corpo. E se eu não entender isso e achar que só dando antibiótico eu resolvi o seu problema, quem está errado sou eu, tá? É muito importante a gente cuidar do todo, tá? Ansiedade generalizada e muitas dores. Nilma, fibromialgia é altamente associada a SIBO. E essas muitas dores que ficam, é fibromialgia, às vezes era SIBO, tá? Então, é muito importante entender que o seu cérebro é muito influenciado, que o seu coração, que o seu fígado, que a sua tireoide, que todos os seus órgãos serão influenciados se você sofre desse tipo de desbiose intestinal. E aí a nona dica é: se você sofre de síndrome do intestino irritável, há autores que falam que a síndrome do intestino irritável na verdade é SIBO. E é um absurdo nos dias de hoje um profissional de saúde tratar a síndrome do intestino irritável com um remédio para aliviar sintoma. Ah, tem diarreia, toma isso. Tem intestino preso, toma isso. Tem dor, toma isso. Tem não sei o que, toma aquilo. E a causa desse problema, onde é que tá? Muitas vezes é a desbiose intestinal. É essa alteração de motilidade, de inflamação crônica que o seu intestino está sujeito. Síndrome do intestino irritável tem total associação com SIBO. E às vezes o SIBO é a causa, às vezes ele é a consequência da síndrome do intestino irritável. Mas essas duas coisas muitas vezes caminham juntas. E quando eu trato o SIBO, muitas vezes eu não só tiro a pessoa da crise da síndrome do intestino irritável, como inclusive pode ser que ela fique boa. Misteriosamente boa, porque eu tratei o SIBO. Tá? Então, SIBO e síndrome do intestino irritável tem tudo a ver. E por último, fígado é um órgão muito afetado pelo que acontece no seu intestino. Porque o nosso fígado e o nosso intestino, eles têm um eixo de comunicação que é a veia porta. Para que serve a veia porta? Tudo que sai do intestino vai cair na veia porta. Então, os nutrientes, as vitaminas, as toxinas que você absorve pelo intestino, elas vão pela corrente sanguínea na veia porta ser direcionadas para o seu fígado. E o seu fígado vai ter que metabolizar tudo aquilo que está vindo do seu intestino. Se você tem desbiose, o seu fígado será sobrecarregado. E esse fígado sobrecarregado, ele não serve só para alterar as enzimas do fígado no sangue, não, tá? O fígado, ele é um órgão de detoxificação. Então, todas as toxinas que estão circulando no nosso sangue, elas são ligadas a um aminoácido e são excretadas no seu intestino. Mas aí, se você tem desbiose, o que seu intestino faz? As bactérias não deixam você jogar essa toxina fora, elas fazem você reabsorver essa toxina que ela volta pro fígado. Então pensa esse fígado que está trabalhando dobrado porque você tem desbiose e você aí tomando, sei lá o que você está tomando para tratar o fígado. Mas se você não tratar o seu intestino, o seu fígado não vai melhorar. E o fígado é um órgão de detoxificação do nosso corpo. É muito importante que a gente tenha o fígado funcionando. Porque se o nosso fígado não está funcionando bem, eu também tenho um fator de risco para desbiose intestinal. Então vejam como essas bactérias são terríveis, porque elas prejudicam o seu fígado e o prejuízo ao fígado favorece que elas proliferem. Então ali é um ciclo, né?
ciclo de não eliminação de toxinas, ciclo de má digestão, porque um fígado que não digere, que não funciona direito, ele impacta na produção do sal biliar, e é o sal biliar que vai fazer a digestão de gordura, e essa gordura não digerida, ela não será absorvida, e ela vai sobrar de alimento para as bactérias do seu intestino. Então, se você sofre de SIBO, você precisa cuidar da saúde do seu fígado, porque ele está sobrecarregado, eu nem sei há quantos anos, porque eu não sei há quantos anos você tem essa desbiose. Entendam que cuidar de SIBO não é só dar antibiótico. Olhar para os órgãos que são importantes para a digestão, estômago, fígado, vesícula, o próprio intestino. Entender que tratar SIBO não é só dar antibiótico, porque você vai tratar com antibiótico, vai melhorar, daqui a pouco elas vão voltar. Eu preciso identificar de onde veio esse problema. Entender que o seu cérebro sofre muito quando você tem SIBO, porque há um processo inflamatório que vai se comunicar com o seu cérebro, seja via nervo vago, seja pela circulação desses fatores de inflamação que vão chegar através do seu sangue no seu cérebro. É muito importante entender que SIBO não é um azar. O SIBO tem uma causa, e se você não sabe por que você tem SIBO, você não está bem tratado. E se você é meu paciente e não sabe a causa, você me pergunta, porque eu sei. Talvez você tenha esquecido, mas eu faço essa pesquisa em todos os meus pacientes. Então, quando a gente fala de SIBO, SIBO não é um azar, SIBO não é uma mera infecção, e o SIBO não vai resolver só com antibiótico. Tá bom? Todo o resto importa. E é por isso que eu tô aqui para explicar isso para vocês. Por quê? Entender a importância de todo o resto é mais importante do que escolher qual antibiótico ou se a gente vai ou não vai usar antibiótico. E isso não é simples, não é fácil e não é do dia para a noite. Você tem uma condição que provavelmente não aconteceu do dia para a noite. Achar que você vai melhorar do dia para a noite é um erro. Achar que você vai usar um antibiótico e todos os seus problemas vão acabar é um erro maior ainda. E achar ainda que você vai tratar isso só com remédio, sem cuidar do seu estilo de vida, é o maior erro que você pode cometer. Tá bom? Então, gente, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Eu me empolgo quando eu falo de SIBO, porque é uma coisa muito louca, assim, entender essas complexas interações da sua saúde com a sua microbiota. Entender todas essas possíveis causas, entender a complexidade de cuidar do todo é o que mais me estimula a continuar estudando e continuar criando conteúdo gratuito para você aqui no Instagram. E se você gostou das coisas que eu falei hoje e você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, dessa live, dessas informações que eu passei hoje, me ajuda, compartilha a live no seu perfil, porque assim a gente consegue levar a informação para mais gente e eu consigo propagar essa notícia, essa informação que infelizmente ainda é tão pouco difundida até no meio médico. Então, muito obrigada a todo mundo que entrou aqui, que ficou até o final, e a live vai ficar salva, não sei por quanto tempo. Então, se você quiser reassistir ou encaminhar, encaminhe hoje, tá bom? Um beijo e até mais!